Olá, pessoal! Bem-vindos à sexta aula do curso Envelheciência, Formação de Professores. Eu sou a professora Márcia Cominetti e sou uma pessoa branca, de cabelos loiros, compridos. Estou usando uma blusa azul marinho, um óculos de armação marrom com bege e um colar preto de bolinhas. O fundo atrás de mim está desfocado. Bem, hoje nós vamos falar, depois de ter aprendido sobre os diferentes tipos de demência, neste módulo 4, nós vamos falar sobre o estigma associado às demências. Bem, e qual é a definição de estigma? O estigma é qualquer atitude negativa ou comportamento discriminatório contra as pessoas com demência, qualquer tipo de demência, apenas porque elas têm a doença. Assim como o idadismo, que a gente já falou lá no módulo 3, o estigma também é um tipo de preconceito que afeta muito as pessoas idosas. Nesse caso, as pessoas idosas que têm demência. Como o estigma se manifesta? O estigma se manifesta através de formas que algumas vezes são imperceptíveis. Por exemplo, atitudes discriminatórias, exclusão social e ações que, apesar de muito bem intencionadas, são prejudiciais às pessoas que vivem com demência. Por exemplo, em outras palavras, quando a pessoa com demência passa a ser definida pelo seu diagnóstico e não é mais vista como um indivíduo, um caso de estigma está acontecendo. Ou também, por exemplo, quando a gente assume que a demência torna a pessoa menos capaz ou menos inteligente. O estigma pode partir de amigos, de cuidadores, de profissionais da saúde, por incrível que pareça, de familiares e de pessoas próximas à pessoa que vive com demência. E quais são as consequências do estigma? O estigma traz consequências muito prejudiciais à autoestima e à qualidade de vida da pessoa que tem demência. Isso exacerba ainda mais os desafios emocionais e físicos que essas pessoas já enfrentam por terem a doença. Outras consequências incluem a culpabilização individual, ou seja, a pessoa se sente culpada por ter a doença, e nós sabemos que isso jamais deve acontecer. Podem surgir também estereótipos e rotulagens, por exemplo, a pessoa passa a ser rotulada como aquela pessoa que tem demência. É como se a sua personalidade, as suas ações como pessoa, e suas ações e suas contribuições à sociedade não valessem mais e ela passa a ser somente uma pessoa que tem demência. Isso tudo traz consequências como o diagnóstico tardio, por exemplo. A pessoa não quer saber e não quer entender mais sobre a sua condição de saúde, ela fica com medo de saber do seu diagnóstico. Além disso, podem surgir conflitos na família ou conflitos com pessoas próximas da pessoa que vive com demência. Como evitar o estigma? Como a gente faz para evitar esse preconceito contra a pessoa que tem demência? Em primeiro lugar, é importante compreender e eliminar o estigma. Isso não é apenas uma questão de saúde pública, mas é também uma questão de justiça social. Além disso, a gente deve escolher cuidadosamente as palavras que a gente usa quando nos referimos às pessoas com demência. Por exemplo, nós temos que evitar termos que reforçam estereótipos negativos, falando que aquela pessoa é demente ou aquela pessoa tem uma doença mental. Em vez disso, a gente tem que optar por uma linguagem centrada na pessoa, usando palavras como, por exemplo, pessoa que vive com demência ou indivíduo com demência. A escolha dessas palavras respeitosas e inclusivas ajuda a promover uma imagem mais precisa e mais digna das experiências e das identidades das pessoas que vivem com demência. Uma ferramenta muito poderosa para combater o estigma é o conhecimento. E é isso que a gente está fazendo aqui nessas aulas. Conhecendo mais sobre envelhecimento, saúde do cérebro e demências. Conhecer a doença e entender que ela não é um atestado de óbito é fundamental. Um exemplo que precisa ser conhecido por todos é a autora que aparece nessa foto. Ela se chama Wendy Mitchell.
Ela é uma pessoa que vive na Inglaterra, em Yorkshire, e ela recebeu o diagnóstico de Alzheimer há quase uma década. Mas a vida dela não parou depois que ela recebeu o diagnóstico. Não foi um atestado de óbito para ela. Ainda assim, com o diagnóstico, ela continuou ativa. Ela publicou 2 livros, recebeu 2 títulos de doutor honoris causa e se tornou embaixadora da Sociedade para Alzheimer na Inglaterra. Então, a divulgação das informações mais precisas e também a promoção de uma compreensão mais profunda das demências podem auxiliar a desafiar esses estereótipos prejudiciais que a gente falou aqui nos slides anteriores. Compartilhar essas histórias de pessoas que vivem com demência e também das famílias dessas pessoas é importante porque humaniza a doença e destaca as lutas e os triunfos individuais das pessoas que vivem com demência. Incentivar a inclusão dessas pessoas em atividades comunitárias, em atividades familiares, ajuda a diminuir o isolamento social. Implementar leis e políticas públicas que protejam os direitos e a dignidade dessas pessoas que vivem com demência também é fundamental. Aqui eu deixo para vocês a leitura recomendada dessa aula, é o site do ICC, no qual a gente fala sobre o estigma contra a pessoa que tem demência. Esse link vai ficar também no nosso ambiente virtual. Essas são as referências que a gente usou nessa aula de hoje, e eu deixo uma questão para a gente discutir, ou colocar lá no ambiente virtual para quem se sentir confortável. Vocês já vivenciaram alguma atitude de estigma contra alguma pessoa que vive com demência em seu meio próximo? Se vocês se sentirem confortáveis, deixem o seu testemunho no nosso ambiente virtual. Se surgirem dúvidas, discussões ou questionamentos específicos sobre essa aula ou qualquer outra aula desse curso, fiquem à vontade para mandar mensagens para a gente no nosso e-mail, envelheciencia@ufscar.br, ou para acessar as nossas redes sociais. Nosso Instagram é o @envelheciencia. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.